Bom dia, pessoal. Tá, bom dia, dormia? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui, né, para mais uma aulinha. Aqui, ó. Vamos lá. Fica mais para cá, para dar espaço para você ver. A aulinha nossa é a aulinha bíblica, viu? Nós paramos, né, sobre a história de José, né? O que ele passou, né? Ele foi escolhido por Faraó, né? Para cuidar de tudo, né? Agora tem a segunda parte aqui sobre José. José ajuda a sua família. Lembra dos irmãos, tudo que aprontou com ele? Sim, mamãe. Então, vamos lá? Sim, mamãe. Então, vamos lá. José ajuda a sua família. Aquela família que abandonou ele, aquela família que jogou ele no poço, no calabouço, aquela família que vendeu ele. É sério, mãe? Sim. José tem um coração bom. Gênesis. Primeiro assim, ó, José ajuda a sua família. Gênesis 42 a 45. José, durante os 7 anos bons, ajudou todo mundo no Egito a economizar alguns alimentos. Mais tarde, quando as colheitas pararam de crescer, as pessoas do Egito ainda tinham muita coisa para comer. Não é? Porque chegou um momento que a colheita pifou tudo. Como assim, mãe? Parou de nascer? Parou tudo. Né? E os 7 anos de bonança, durante 7 anos de tudo de bom, José começou a guardar tudo. José guardava, vamos comparar hoje, falando assim, arroz, feijão, estocava carne, tudo, porque acabou tudo mesmo. Ficou ali no deserto, né? Aí fala assim, mas na terra em que a família de José vivia, não havia comida suficiente. Lá onde vivia o pai de José, os irmãos, né? Não tinha comida suficiente. Lá tinha para quem tinha guardado, para quem tinha dinheiro, e chegou o momento que nem o dinheiro tinha valia. Como assim, mamãe? Eles vendiam, acabava o dinheiro, não tinha mais dinheiro para comprar comida, né? Aí eles começavam a trocar fazenda, terra, casa, animal por comida. Foi aonde José, né, teve a sabedoria. Faraó já era rico, ficou muito mais. É aí que fala assim, ó. Assim Jacó, pai de José, mandou seus 10 filhos mais velhos para o Egito. Ele ordenou-lhe, vão para lá e consiga alimento para nós ou morreremos. Mas Jacó não podia enviar seu filho mais moço, Benjamim, que era o irmão, né, de José. Jacó já perdeu seu filho José e tinha medo de perder Benjamim também. Então ele mandou os 10, né? Os 10 que venderam José, né? Ele mandou para lá, menos Benjamim, porque pensou que podia acontecer com Benjamim a mesma coisa que aconteceu com José, né? Eles eram irmãos, mas José e Benjamim era filho de outra mulher, né? Jacó não teve só uma esposa, né? Então não teve filho só com uma mulher. Então Benjamim e José era filho da mulher que ele mais amava, a que ele amava mesmo de coração. Eu acho que é por isso que os filhos também, os irmãos dele, os outros filhos de Jacó, tinham ciúme de José. Então ele tinha medo de acontecer com Benjamim, a mesma coisa que aconteceu com José. Mandou os 10. E os 10 que ele mandou foram os 10 que traiu José. No Egito, os filhos de Jacó se curvaram diante do sábio ajudante do faraó, sem saber que este ajudante era José, o irmão deles. Olha, ele se curvou, foi o sonho que José teve. Lembra que eu li que José teve um sonho com os irmãos se curvando, os pais também se curvando diante dele? Então,
Aí fala assim, ó, José ainda não disserá a eles que ele era, quem ele era. José conheceu os irmãos na hora, mas os irmãos não conheceram José. Porque José foi um pirralhinho para lá, novinho, sem estrutura, né? Agora ele estava estruturado, estava como um homem rico, cheio de sabedoria, comandante. Abaixo de Faraó, ele era o maioral. Aí fala assim, ó. Eles lhe contaram sobre o pai e o irmão Benjamim que ficaram em casa. Quando eles pediram comida, José deu-lhe alguns alimentos. Depois ele falou: quando voltarem para pegar mais comida, devem trazer seu irmão mais moço com vocês. Foi o que José pediu, né? Porque ele estava com saudade também do irmão. Os irmãos voltaram para a terra deles, mas o alimento acabou de novo, porque a colheita ainda não havia crescido. Jacó ordenou-lhe: vão para o Egito de novo e consiga mais alimento. Os 10 filhos responderam: devemos levar Benjamim conosco. Jacó ficou triste, mas desta vez deixou Benjamim ir, porque os irmãos prometeram que tomaria conta dele, né? Eles prometeram. Mamãe, ele vai vender também ele? Não, filha, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque José foi vendido. Creio que Benjamim não. No Egito, eles se curvaram de novo, diante do sábio ajudante do faraó, que era José. José ficou muito feliz quando viu seu irmão caçula, Benjamim. Ele preparou um grande jantar para todos eles, mas a porção da comida de Benjamim era maior que a dos outros. Por que maior, mãe? Porque foi o único que não traiu ele. E era o irmão dele mais novo. E era irmão de pai e mãe. Os outros eram irmãos só de pai. E Benjamim, quando eles maltrataram José e venderam, Benjamim estava em casa, ele não tinha ido, ele era menino ainda. Entendeu? Sim, mamãe. José deu-lhe mais comida para que levasse para casa. Depois ele declarou: mas Benjamim deve ficar comigo no Egito. Os irmãos ficaram preocupados e responderam: por favor, deixe Benjamim ir. Se não levarmos nosso irmão para casa, nosso pai ficará muito triste e pode até chegar a morrer de desgosto. Finalmente José não aguentou mais esperar e contou a verdade para eles. Ele bradou para seus irmãos: eu sou seu irmão José. Os outros irmãos mal podiam acreditar no que ouviram. Eles tinham medo de José por causa das coisas ruins que havia feito para ele. E eles ficaram com muito medo mesmo. Mas José, né, não deixou o coração dele, né, ficar com aquele mal dentro de si. Porque quando ele viu os irmãos, principalmente de Benjamim, o coração dele se derreteu. Porque por mais que José estava triste, amargurado por tudo que aconteceu, dentro do coração dele tinha bondade, tinha amor, tinha compaixão, tinha misericórdia. Eita, mamãe, é lindo, né? É, filha, bonito. Aí fala assim: mas José disse-lhe: vocês fizeram algo ruim para mim, mas Deus transformou isso em algo bom. Ele enviou-me para o Egito. E eu passei a ser grande ajudante de Faraó. Assim agora posso ajudá-la a ter comida suficiente para que não morra. Corram para casa, encontrem nosso pai e depois tragam para o Egito. E Deus cuidará de todos nós aqui. Tá vendo como que ele é bom? Deu alimento para eles, mandou eles vir para o Egito para eles sustentar, porque Deus foi e será bom para eles. Se fosse outro, o que acontecia? Nem olhava para a cara, mamãe. Então, mas José não, José perdoou, né? O amor de José era sobrenatural. Enquanto a ruindade dos irmãos era sobrenatural, o amor dele era sobrenatural. Ele era bom, ele era digno de ser honrado, porque o coração dele era puro, né? Vocês entenderam como que é muito importante a gente amar, respeitar. Não é só nossos irmãos, não. É nossa família.
Porque o que a gente faz aqui, lá na frente a gente vai pagar. Os irmãos dele fez tanta maldade para ele, tanta maldade, o que aconteceu? Eles teve que se curvar a José. Que eles se curvaram a José, né? E ficaram com tanto medo de José não perdoar ele, como José lá era maioral, podia mandar matar ele a hora que quisesse, mas José pelo contrário. José acolheu eles, sustentou cada um deles com a sua família. José não pegou só os irmãos e o pai, ele pegou as noras, as cunhadas, pegou os sobrinhos, sobrinha, a família inteira, né? José, ele tinha um coração tão bom, que ele não mediu esforço nenhum para falar, né? Eu perdoo. Ele perdoa. No momento que ele falou, vem pra cá, você, meu pai, vou sustentar vocês, ele perdoou. E é muito importante isso, crianças. É melhor a gente amar, ajudar o próximo, né? Pra gente ter sucesso na vida. Mas se algum dia algum de vocês errar, é muito importante pedir perdão. Que através do perdão Deus muda a nossa história. Entenderam, criança? Sim, mamãe, sim. Vamos lá. Meu louvor a Deus. Meu Deus, eu louvo o Senhor, pois quantas coisas ruins acontecem para nós. O Senhor pode transformá-la em algo bom. Obrigado por nos mostrar que podemos perdoar as outras pessoas quando elas fazem algo ruim para nós. Obrigado por cuidar de nós e nos dar comida. É muito importante. Deus não só dá comida, criança. Deus dá roupa, dá sapato. Deus dá um lar para a gente se abrigar. Dá trabalho para a gente trabalhar, para comprar nossas coisas, principalmente nossos alimentos, né? Ele dá proteção, ele dá carinho, ele dá amor. E tudo que as pessoas lançam para nós de ruim, Deus transforma em coisas boas. Os irmãos de José pensou que nunca mais ia ver ele, que ele estava destruído. Perdeu tempo. Porque quando ele viu José estava no bem bom. E estava de cabeça erguida. Eles que tiveram que se curvar. Então a gente não pode lançar semente ruim, porque a gente vai colher semente ruim. Olha os apertos que eles passou lá na terra dele sem comida. Enquanto José estava no bem bom, ele estava lá, ó. Tipo na miséria, né? Sem comida para comer. Jacó já velho, não podia ficar para lá e para cá, mandou os filhos atrás de comida. Então é muito importante isso, criança. A gente tem que plantar coisas boas para colher coisas boas. Vocês entenderam? Sim, mamãe. Então vamos lá. Amora, dá tchau para as pessoas. Tchau, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus proteja vocês. E que é muito importante a gente ficar unido para conhecer o nosso Criador, o poder dele. Ele é bom, ele é nosso amigo, ele é nosso amparo, nosso abrigo. Beijinho no coração de todos vocês. Aqui tá a turminha da vovó. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fica com Deus.